Começa agora o Português Suave na Rádio Observador. Marco Neves, bem-vindo. Mais uma semana. Hoje, mais um mês, é o primeiro mais um episódio mês, é verdade. Hoje temos aquele tipo de episódio que são sempre os favoritos dos nossos ouvintes. Eles merecem, no fundo, acho também. Que sim. Eu acho que eles se calhar se votassem tinham sempre episódios destes. Não é? Sempre de dúvidas, não é? Mas às vezes não pode ser. Às vezes temos de falar de outros temas. Sim, cumprir aqui um calendário. Mas hoje, Marco, é dúvidas, portanto, vamos a isso. Vamos a isto. Começamos com a dúvida do António Abreu, que pergunta, Marco, esta é uma questão que divide muita gente e há pessoas que se calhar nem sabem que dizem mal ou que há uma forma certa de dizer ir ao encontro ou ir de encontro. Então é assim... Vamos andar aos encontrões? Vamos andar aos encontrões. Ir ao encontro e ir de encontro, que são duas expressões diferentes, parecidas, e por isso é que a confusão por vezes surge. Ir ao encontro quer dizer que nós estamos a aproximar-nos de alguma coisa, portanto vamos encontrar-nos com ela. Essa coisa pode ser abstrata, ir ao encontro da vontade de alguém, pronto, acho que aí ninguém tem dúvidas. O problema é que ir de encontro a quer dizer... pelo menos é isso que está nos dicionários, ir contra alguma coisa. E por isso até poderíamos dizer que, metaforicamente, se eu estivesse contra as ideias de alguém, podia dizer ir de encontro a essas ideias, embora ninguém use isso precisamente porque faz confusão. Portanto, quando nós dizemos ir de encontro, em geral estamos a falar de algo físico. Estou a ir de encontro. Estás a bater na parede, estás a ir ao encontro da parede. Mas, de vez em quando, há quem diga ir de encontro às ideias de alguma pessoa, querendo dizer que está a ir ao encontro. Agora, como nós vamos falar lá mais para a frente no episódio, há quem me pergunte, então, mas isso não pode ser daqueles, às vezes, assim com um bocadinho de maldade, não é maldade, uma ligeira malícia. Ligeira malícia. Então, mas quer dizer, mas qualquer dia, se as pessoas todas começarem a dizer assim, as coisas depois tornam-se certas, como às vezes nós já por aqui dissemos. E a única coisa que eu posso responder é que sim, é verdade, não há nada a dizer, mas para já, e eu desconfio para já é muito assim. tempo, e eu acho que neste caso estamos perante duas expressões diferentes. Ir de encontro é claramente ir contra alguma coisa, portanto não estou aqui a prever que haja uma alteração deste sentido, mesmo havendo alguns falantes que fazem essa confusão, porque para que as coisas mudem de sentido é preciso que a comunidade de falantes depois aceite essa alteração, e por isso não vejo essa alteração a ocorrer. Ainda é um daqueles pontos onde nós podemos corrigir e tentar ter aqui duas expressões independentes. Vamos então a mais uma dúvida, Marco Neves. Chega-nos da Susana Rabumba, que pergunta: ligar com... Isto é um desvio, mas pode ou não, Marco Neves, tornar-se regra? Lá está a pergunta que nós estávamos mesmo agora a dizer. Eu confesso que não costumo ouvir muito não sei se já ouviram, não. com... não, por acaso não. Lá está, às vezes há certas expressões, há certas construções que se espalham em certos grupos, pode ser grupo de amigos, grupo de uma empresa, pode ser ou numa zona do país, pode acontecer. Exatamente, numa rua, se quisermos, e se calhar é o que acontece aqui no caso da Susana, que está a ouvir, porque à sua volta houve com muita frequência. Também acontece, como já discutimos em episódios anteriores, que as próprias pessoas ficam mais atentas a alguma construção que até pode ser rara, mas de repente parece-nos muito comum. É o efeito que já falámos aqui em episódios, outros episódios, o efeito do carro novo. Quando eu compro um carro novo, de repente vejo muitos carros iguais ao meu. Portanto, poderá acontecer aqui uma mistura dos dois pontos. Portanto, as regras do padrão, ela pergunta se isto não se pode tornar um hábito e depois uma regra. As regras da língua são hábitos. Portanto, se tornar habitual, nós dizemos ligar com, mais tarde vai-se dizer que é uma regra. Depois podemos falar do padrão da língua. As regras que estão dentro do padrão também são os hábitos que nós temos quando falamos quando falamos de uma situação formal. Portanto, poderia ser possível, mas aqui, ainda mais do que na primeira dúvida, não estou nada a ver que esta regência particular de ligar com se torne regra. Por isso, se alguém escrever ligar com, eu vou corrigir como revisor, se for revisor, e aqui na rádio se calhar alguém vai telefonar a dizer não se diz assim. Exatamente. E portanto ainda estamos aqui estas dúvidas até agora não têm sido difíceis, vamos ver se chegamos a algumas bem. Entretanto, Marco, alguém da Comissão Europeia que nos está a ouvir, nós somos ouvidos em muitos sítios, Comissão Europeia, o Pedro Mendes. Pensei que fosse a Presidente da Comissão. Não chegamos lá. Queres falar daqui de uma...
Isso eu sei. Macau? A Macau, que é do outro lado do mundo. E o Marco também já esteve em Macau. Qual é que era a pergunta do Exato, Pedro? era isso. Íamos até aí. A relação... Ele pergunta aqui de uma relação entre muito obrigado e uma expressão em inglês e que o espanhol e o italiano não têm. Sim, ou seja, a pergunta dele é... nós temos a nossa expressão obrigado e muito obrigado, que é a nossa forma habitual de agradecer. E ele pergunta se há alguma ligação ao much obliged, que também se usa no inglês. Parece haver aqui uma grande coincidência, tem de haver aqui alguma relação entre as duas expressões. Olha, eu primeiro queria dizer que há uma relação, e já vou dizer qual é que eu acho que é essa relação, mas há também uma grande diferença. É que no caso do inglês, a interjeição de agradecimento é thanks ou thank you, e sem dúvida o much obliged é muito mais raro do que essa expressão. Aliás, nós podemos passar a vida toda sem ouvir o inglês a dizer much obliged. Sim. Aparece em textos, mas não é nada comum. Em Portugal, o obrigado e depois a sua versão muito obrigado são muito comuns. É a forma, portanto, correspondem, se nós estivermos a traduzir, e se eu disser muito obrigado, se eu traduzir para um texto em inglês, vou buscar o thanks, não vou buscar o much obliged. Ou many thanks. Ou many thanks, neste caso, porque é o muito obrigado. Portanto, isto para dizer que há uma relação de estrutura, são muito parecidas, mas os seus usos são muito diferentes. Agora, em relação ao espanhol, italiano, francês, estas línguas não têm estas expressões, mas o italiano, por exemplo, mas a Itália, há certas línguas da Itália onde ainda se usa algo parecido com obrigado para agradecer. E nós encontramos em todas estas línguas, incluindo no inglês, no português, expressões mais complexas, antigas, onde o final das cartas, por exemplo, era fico obrigado, a sua mercê, ou fico obrigado, ou sinto-me obrigado. Isto aparece nestas línguas todas. E é daí que veio o much obliged, e é daí que vem o nosso muito obrigado. Mas com a diferença de que o nosso muito obrigado tornou-se... mais recentemente do que as pessoas pensam, nos últimos 200 anos, tornou-se a interjeição de agradecimento. Portanto, eu não sei se isto está a responder ou não. A relação existe, mas eu gostava aqui de sublinhar mais as diferenças entre as duas expressões. Em inglês, esta expressão não é uma interjeição. Em português, é. E porquê é que é uma interjeição? Porque nós dizemos obrigado e nem sequer estamos a pensar exatamente no sentido de obrigação, ou seja, do que for. É apenas uma expressão que nós dizemos numa determinada situação. E aí é um pouco diferente. Vamos avançar para mais uma dúvida que nos chega agora do António Dias Martins, e é muito simples, Marco. Impactar existe? Não deveria ser apenas um nome? Vir de impacto? Impacto, impactar. Eu posso dizer, não gosto da palavra impactar. Para dizer a verdade, nem costumo usar. Eu nem sequer gosto da palavra impacto. Embora eu use, porque tenho de ser. Mas o impactar em si também não é uma palavra... Não é nada bonita. É isso. Agora, claro, isto é tudo muito subjetivo. O que é bonito ou o que é feio. E só para dizer que aquilo que eu agora quero explicar não é uma questão de eu gostar ou deixar de gostar da palavra. A palavra, como eu disse, e de forma subjetiva, é feia, mas segue as regras de formação do português. Portanto, nós podemos usar um sufixo para criar verbos a partir de nomes, sempre fizemos isso, sempre vamos continuar a fazer, e portanto não está, digamos, a desobedecer a nenhuma regra do português. Eu não aconselho o seu uso porque acho que não é uma palavra bonita, mas isso é só uma questão pessoal. Nós não temos... O facto de termos a possibilidade de criar palavras não quer dizer que o façamos todos os dias e toda a hora, mas não é um erro. Também existe ao contrário. Existem formas de criar nomes a partir de verbos. Isto pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, podemos tirar uma parte ao verbo. O verbo jantar criou-se janta, que é muito popular, é verdade, mas existe. E há muitos outros casos. E também podemos simplesmente deixar o verbo como está e transformar no nome como jantar também. O jantar vem do verbo. Muito bem. Impactar é só uma palavra não tão bonita da nossa língua portuguesa. Sim, entretanto, já agora posso só dizer uma coisa. Eu não sei se ainda temos muito tempo ou não, ainda, acho que ainda estamos à vontade, mas só para dizer que quando discutimos estas questões, eu digo, isto segue as regras ou não é contra as regras, ou é ou deixa de ser, muitas pessoas confundem isto com, então, mas eu não gosto nada desta palavra, agora vou ser obrigado a usar. Ninguém é obrigado a usar palavra nenhuma. Portanto, não gostam dessa, usem. Por que o dicionário é tão grande. Exatamente. E o dicionário é só uma amostra, mesmo os maiores são só uma amostra do que a língua tem. Temos cerca de 5, 6 minutos até ao final e ainda temos tempo para mais duas dúvidas. Sim. Esta chega-nos do Edi Carreira, que pergunta porque é que nós dizemos Papa João Paulo II,
mas depois dizemos Bento XVI. Esta é muito boa. Usámos aqui o exemplo dos Papas, mas isto aplica-se também a reis, a todas as pessoas que têm nomes com números, que normalmente é o supra-sumo do prestígio. Sim. Não é o nosso caso. Ainda não estamos nesse patamar. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia seremos aqui o João I. Não faço intenções de... Mas... Não queres fundar uma monarquia? Não. O que se passa... bem, eu não sei exatamente quem é que decidiu isto, provavelmente ninguém. Sim. Mas aqui a explicação, se eu consigo dar aqui alguma explicação... Há de facto esta regra, até o 10 é de uma forma, a partir do 10 é outra. Isto também, dizem-me os advogados, que também se aplica aos artigos, por exemplo, da Constituição. Eu digo artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, depois chego ao 11, já é 11, 12, 13, embora se continue a escrever lá o ordinal. Eu tenho algumas discussões com advogados, porque eu, da minha perspectiva, uma coisa é o número romano, que pode ser lido de várias maneiras, outra coisa é, se eu tenho lá o número e tenho lá a marcação do ordinal, parece muito estranho eu depois ler aquilo como o número cardinal, portanto, mas isso é uma discussão para outro dia, para outra dúvida. Neste caso, a minha interpretação da origem desta regra é... Os primeiros números são, obviamente, muito mais usados e, portanto, seguiu-se aquilo que seria mais natural se pensarmos bem, porque nós estamos a falar da ordem em que estes nomes aparecem. O João, o primeiro João, o segundo João, o terceiro João, e a minha interpretação, que talvez possa ser um bocadinho maliciosa, como estávamos a dizer há pouco, é que chegamos ali ao 11 e as pessoas esquecem-se de como é que se diz. Fica mais complicado. Ordinal. E, portanto, a certa altura, com tanto esquecimento, acabou por se chegar à conclusão que mais vale pôr isto como regra. A partir do 11 ninguém usa o ordinal e pronto. E podemos ter do João 21 em vez de estarmos a pensar exatamente como é que se dizia. E se as pessoas pensarem, então, mas é assim tão difícil dizer 21º, a questão é que estamos a falar de épocas em que a grande maioria das pessoas não tinha acesso a materiais de referência muito fáceis de consultar e por isso se calhar tinham mesmo dúvidas que não tinham tempo de resolver. E Marco, da quinta pergunta vamos para a sexta e a última, que nos chega através do Ivo Leal, que pergunta: o valor é 100 euros ou o valor são 100 euros? E só para dizer que esta é a última de hoje, porque nós temos mais dúvidas. Sim, a última deste programa, deste episódio, aliás. Muitas. Nunca mais acaba. Sim, então, só para que não se julgue que aqui a questão são os euros, que é o dinheiro. Não é. Eu gostava de tirar, portanto, de retirar o número da questão e de pôr, reformular aquilo que o Ivo nos disse e perguntar: será que dizemos o problema são as vírgulas ou o problema é as vírgulas? E qual é que é o problema aqui? Não são as vírgulas, é o plural e o singular. Se nós tivéssemos aqui qualquer outro verbo ou qualquer outra frase, o que iria acontecer é nós não teríamos dúvidas nenhumas que teríamos de concordar com o sujeito, o que normalmente está à esquerda do verbo. Portanto, o computador é uma coisa, os computadores são outra coisa. Isto seria o natural da nossa lógica que temos na cabeça. Mas o verbo ser aqui é especial, é diferente na língua portuguesa. Pode concordar com aquilo que está à esquerda, que normalmente é o sujeito, ou com o que está à direita, que normalmente será aquilo que tem um nome terrível, que é predicativo do sujeito. Mas, independentemente dos nomes que nós damos a isto, pode concordar para um lado ou para o outro. Tanto que nós dizemos coisas como: o país somos todos nós. Eu acho que dificilmente um de nós iria dizer o país é todos nós. Quase nem conseguiste dizer. Exatamente. Isto é uma característica deste verbo, é uma característica da nossa gramática e não é erro nenhum. E por isso, e aliás, até diria que em muitas situações a tendência é para concordar com o que vem a seguir. Portanto, neste caso a resposta é: as duas frases, tanto o valor é 100 euros como o valor são 100 euros, estão corretas, mas é muito mais natural e muito mais habitual dizer o valor são 100 euros. Vou concordar com o que vem a seguir. E agora alguém poderia dizer, não sei se o Ivo vai fazer essa pergunta ou se estava a pensar nisso, o Ivo poderia dizer: uma resposta. Porquê? Por que razão é que é assim, se nós formos olhar para toda a gramática e muitas destas questões são caprichos dos falantes ao longo dos séculos, que foram ficando cristalizadas. Algumas têm lógicas que nós podemos entrever, outras parecem de facto muito caprichosas, mas não há muito mais a dizer. Se isto fosse uma questão de lógica, se isto fosse uma questão de, então, mas se concordamos ali, estamos a concordar sempre da mesma maneira, as gramáticas das línguas teriam tendência todas para se aproximar.
se pensarmos bem. Não é isso que acontece, porque a gramática de uma língua não é necessariamente lógica. Permite depois pensar de forma lógica, mas isso já é outro ponto. E agora ia-vos perguntar se não concordam que devemos continuar esta sequência de dúvidas para a semana. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim tantas, Marco? Digam-me também, vocês é que recebem muito cheia. Vão caindo. Nós temos muitas, mas nós sabemos que tu também recebes fora. Fora aquelas que recebemos aqui de pessoas que trabalham connosco aqui na rádio, que todos os dias vêm ter connosco e dizem: tens de perguntar isto ao Marco Neves. Então, e também me acontece um fenómeno contrário, que é, eu tinha uma dúvida para o Marco Neves, mas agora esqueci-me. Quando eu me lembrar, depois digo-te. As pessoas têm de começar a apontar tudo e a enviar para portuguessuave@observador.pt com os S de português e suave e sem o acento circunflexo. Marco Neves fica aqui prometido. Para a semana estamos de volta com mais um programa de dúvidas. Novo episódio de dúvidas, porque é assim que os nossos ouvintes merecem esclarecimento. Este tipo de serviço. Eu ia dizer serviço público, mas é quase, não é? Sim, é uma espécie de serviço público, sim. Mas olha, bom carnaval já agora. Bom carnaval, estamos de regresso para a semana.